Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para a primeira aula do quarto trimestre. Já é a segunda, né? Mas eu falo primeiro da apostila 4, Regências e Segundo Reinado. Bom, fiz uma apresentação para vocês hoje e peço que vocês assistam às aulas, porque é o que eu disse para vocês, né? Isso não estou chamando a atenção de ninguém, só estou dando um toque muito importante, porque o conteúdo você não aprende somente assistindo uma live, ok? Com o professor. É necessário que você assista às aulas, faça as atividades e acompanhe, né, o desenvolvimento das atividades que a gente faz aí junto com a apostila, nos nossos encontros de sexta-feira, tá certo? A gente vai falar até as rebeliões regenciais, tá? É como se fosse Regências de Segundo Reinado, parte 1. Na próxima aula eu vou falar do fim do período regencial e do golpe da maioridade que elevou Dom Pedro II ao trono brasileiro com 15 anos de idade. Olha que bacana, hein? Já falei sobre Dom Pedro II, né? No período regencial, é um período que vai de 1831 até 1840. Esse período, né, vai suceder o momento de abdicação de Dom Pedro I do trono brasileiro. Após, né, após o Brasil perder a Guerra da Cisplatina, Dom Pedro colocou o Brasil numa furada com essa Guerra da Cisplatina. Né? O Brasil já não tinha tanto capital para investir na guerra, entrou na guerra e entrou numa quebradeira louca, 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 louca. Ok? E depois, né, Dom Pedro se preocupou com a sucessão do trono português, porque o seu pai, Dom João VI, havia falecido e o seu irmão, Dom Miguel, queria dar um golpe de Estado e restaurar a monarquia absolutista e casar com a sua filha Maria da Glória, com apenas 7 anos de idade. E aí Dom Pedro teve que resolver as questões de Portugal, não deixar que seu irmão assumisse o trono português e deixou no Brasil seu filho Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, sob a tutela de seu melhor amigo, braço direito, José Bonifácio de Andrada. Então o Brasil vai ficar nas mãos dos senadores. Aquele poder moderador, que era o quarto poder ocupado por Dom Pedro I, ficou vago, né? Porque quem estaria lá seria o Dom Pedro II, mas ele não tinha nem altura para sentar na cadeira, porque ele só tinha 5 anos, né? Não tinha nem altura para sentar no trono. Olha que bacana. Ele só tinha 5 anos de idade, então não poderia ser o imperador do Brasil, que ele era uma criança. Então, quer dizer, quem vai de certa forma exercer o papel de poder executivo, administrativo do Brasil serão os senadores. E aí você vai ter 3 grupos partidários que vão brigar aqui na questão de centralização e descentralização do poder. Né? O Partido Liberal é descentralizador, o Liberal Radical é descentralizador e o Restaurador ele é centralizador. Né? Eu expliquei na aula para vocês que os poderes estavam todos concentrados na Constituição Federal de 1824, na cidade do Rio de Janeiro. E esses partidos descentralizadores queriam dar autonomia às províncias ou aos estados. Como eu expliquei na aula para vocês, né? Hoje Minas Gerais tem autonomia para discutir a sua política educacional, diferente do Ceará. Né? A política educacional do Ceará não é a mesma de Minas. A política educacional do Rio de Janeiro pode ser diferente da política educacional do Rio Grande do Sul. Os estados têm autonomia, desde que obedeçam à Constituição. Mas nessa época não havia isso. Não haviam leis estaduais, somente a lei federal, que regia o Brasil inteiro. Né? Então você tem aqui o Partido Liberal Moderado, que era composto pela elite latifundiária, que defendia a autonomia das províncias, defendia a descentralização do poder, e não eram abolicionistas e não defendiam a volta de Dom Pedro I para o Brasil. Dom Pedro I vai morrer em Portugal em 1834, de tuberculose com 36 anos. Né? O Partido Liberal Radical ele era formado por setores da população urbana livre, da população livre urbana, né? Eram descentralizadores, defendiam o republicanismo, federalismo ou presidencialismo e tinham ideias abolicionistas. Eram, de fato, os liberais radicais. O Partido da Restauração, os Caramurus, eram os portugueses residentes no Brasil, né, que defendiam a volta de Dom Pedro a todo custo e a centralização do poder. Os Caramurus eram altamente centralizadores. Depois esses partidos vão se dividir em Partido Liberal e Partido Conservador. Os restauradores serão conservadores. O liberal radical será liberal. Agora, o liberal moderado vai se dividir. Um grupo do liberal moderado vai para o Partido Conservador e o outro grupo vai para o Partido Liberal. Ok? Beleza? Então temos essa política. E no período regencial, de 1831 até 1837,
nós temos o avanço liberal. Os descentralizadores vão conseguir aprovar o ato adicional de 1834, que deu autonomia, né, autonomia e liberdade às províncias. As províncias passaram a ter autonomia de 34 a 37, mas de 37 a 40 nós temos a lei interpretativa do ato adicional, que vai revogar o ato adicional e que vai voltar a centralizar o poder. Até que em 1840 nós vamos ter aí o golpe da maioridade, né, que Dom Pedro vai ser levado ao trono brasileiro com 15 anos de idade. No período regencial nós vamos ter a eclosão de várias rebeliões, principalmente dentro do período, né, do avanço liberal. De 31 a 34 você tem essa discussão. De 34 a 37 o avanço liberal e depois de 37 a 40 o retrocesso, né? Um retrocesso liberal, tem uma centralização aí. Beleza? Muito bem, e o que aconteceu nas regências provisórias e permanentes? Isso aí foi bem comentado na aula, né? Fui bem devagar com vocês aí na página 5, discutindo esse ponto aí, porque é o que eu falei com vocês. Dom Pedro abdicou, e aí, né, no dia 7 de abril, vários senadores estavam de férias, e aí alguns que estavam presentes no Congresso, né, no Senado, foram escolhidos para ser os regentes provisórios. Então eu vou ter regência trina provisória, onde eu tenho aqui a nomeação de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, ou Nicolau Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos, né, o José Joaquim Carneiro e o Francisco de Lima e Silva, que vai ser eleito aqui ao regente, né, da regência trina permanente. Depois você tem uma eleição. Francisco de Lima e Silva, José da Costa e Carvalho e João Braulio Muniz fazem parte da regência trina permanente, né? E o que esse grupo acabou fazendo de 31 a 34? Em 34 eles aprovaram um ato adicional. O ato adicional representou a legalização do avanço liberal, porque o ato adicional passou a dar autonomia política às províncias. Houve a criação das assembleias legislativas provinciais, né? Você tem aqui, hoje você tem a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Cidade Administrativa de Minas. A gente tem o Congresso, né, em Brasília, que é o Congresso Federal, mas nós temos também aqui as assembleias estaduais. Em Belo Horizonte tem, né, onde ficam os deputados estaduais discutindo as leis de Minas junto com o governador, o que foi criado aqui em 34. Além disso, criaram a Guarda Nacional, que era um grupo paramilitar, não era do exército formal, não fazia parte do exército formal, era uma espécie de segurança dos fazendeiros locais, que eram os coronéis, né, que era a elite local, que tinha um poder local sobre a cidade. Além disso, mais para descentralizar mais ainda o poder, foi criado aqui um juiz de paz, onde cada município teria um corpo judiciário, né, para trabalhar dentro desse setor. Okay? Não mais no Rio de Janeiro. Houve a criação do cargo de juiz de paz, em 1832. Então a gente vai ter um avanço liberal nesse momento. Ok? Deixa eu passar para o próximo slide. Esse avanço liberal, depois nós vamos ter em 1835 a eleição do Padre Antônio Diogo Feijó, né, que vai trabalhar aí esse avanço liberal a partir do ato adicional. As províncias vão ter liberdade, né, as províncias têm uma certa liberdade aí para atuar legislativamente, mas só que após essa autonomia das províncias surgiram várias rebeliões regenciais. De 35 até 45, nós tivemos vários focos de rebelião no Brasil. Né? Você vê lá que o ato adicional foi criado em 1834, 1835 e 40. Você tem primeiro aqui ó, a cabanagem, junto com o Malês. Cabanagem que foi no Grão-Pará, que seria hoje o Pará e o Amazonas. Vai ser um conflito entre portugueses, população local e governo. Na verdade, seria entre a elite, comerciantes portugueses e o governo. Esses comerciantes portugueses e a elite, né, do Belém, do Pará e do Amazonas, eles resolveram atrair a adesão da população local, né, de trabalhadores livres, artesãos, pequenos produtores, quilombolas, né, para o seu lado, para fortalecer o exército, né, para fortalecer a luta contra o governo. Porque eles não ficaram satisfeitos com a nomeação de um governador do Grão-Pará, que não atendia os seus interesses. E aí acontece que essa população local, que eram os cabanos, que eram pessoas... Por que tem esse nome? Porque eram pessoas, né, artesãos e outros grupos de trabalhadores que moravam em cabanas nas regiões ribeirinhas do Amazonas.
ok? Então, os cabanos observaram que os portugueses, né, os comerciantes portugueses e elite, não estavam lutando a seu favor, estavam tirando proveito da sua luta, né, que o interesse deles na revolta era mais uma questão política. Então, eles fragmentaram o movimento. Essa revolta aqui da Cabanagem se estendeu para o interior do Grão-Pará, ok? Mas essa fragmentação entre a população, entre os cabanos e a elite, enfraqueceu o movimento, e aí o governo, em 1837, vai conseguir fechar o movimento. A revolta dos malês foi uma revolta dos escravos africanos de origem muçulmana da Bahia. Eles queriam fundar um Haiti dentro da Bahia, né? Queriam acabar com a escravidão, criar um Estado negro africano. Inspirados no Haiti, eles quiseram, né, propunham expulsar os brancos e mulatos e transformar os negros nascidos no Brasil em escravos. Que loucura! Só que esse movimento foi delatado antes de acontecer, foi igual a Inconfidência Mineira, né? Houveram as tratativas entre os inconfidentes, mas Joaquim José Silvério dos Reis delatou o movimento e os portugueses fecharam o movimento antes de acontecer. E na revolta do Malês, o exército regencial conseguiu fechar o movimento antes que ele viesse a acontecer. Sabinado e Balaiada são outros movimentos. Sabinado vai de 37 a 38, aconteceu na Bahia, e a Balaiada aconteceu no Maranhão. Sabinada foi um movimento organizado aí pelo médico e jornalista Francisco Sabino Barroso, que tinha as ideias separatistas da província da Bahia, né? Buscava mais autonomia, uma autonomia política da Bahia em relação ao período regencial, né? E para contar com o apoio dos escravos, dos negros e quilombolas, né, o Francisco Sabino e o grupo que estava em torno de Francisco Sabino propunham forrear os escravos. Porém, a elite escravocrata ou escravagista, detentora de escravos, que viam escravos como ferramenta, como investimento, algo que não custava barato, resolveram não apoiar mais esse movimento. Você tem uma fragmentação do movimento. E aí, com a escassez de alimentos, repressão do governo, falta de clareza das ideias do movimento, rapidamente o movimento, né, dentro de um ano, ele foi fechado. A Balaiada do Maranhão, né, que você tem aqui como exemplo Cosme Bento das Chagas, que liderava o grupo de escravos quilombolas. Por que é Balaiada? Porque esse movimento aqui teve como destaque a luta dos artesãos, que faziam balaios, né? Artesãos, escravos e trabalhadores livres, que lutavam contra a pobreza, contra a miséria do Maranhão, de seus grupos dentro do Maranhão. Só que você tem vários grupos participando, né? Eram grupos distintos, que tinham ideias individuais, particulares. Você tem aqui pequenos produtores de algodão, né? Eu falei que ia corrigindo, gente. Pequenos produtores de algodão e criadores de gado, que tinham ideais diferentes dos artesãos, dos escravos trabalhadores. Essa falta de unidade do movimento, né, fez que o movimento não tivesse tanta força assim, não havia um grupo integrado para lutar, para participar. E esse movimento rapidamente foi sufocado pelas tropas de Luiz Alves de Lima e Silva, que depois foi levado a Barão de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro. Para fechar, né? Para fechar, nós temos aí a Farroupilha, que atravessou o período regencial, foi de 35 a 45. Quem conseguiu dar o fim na Farroupilha foi Dom Pedro II, com 20 anos de idade, em negociação junto com o Barão de Caxias, ok? Barão não, Duque de Caxias, né? Deixa eu corrigir aí, Duque de Caxias. Agora não dá para eu escrever aí, mas é o Duque de Caxias. Beleza? Aí, gente, o que acontece? A região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Duque de Caxias. Então, depois foi Barão, depois é o Duque. Ok? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, desde o século XVIII, se destacavam na produção de carne seca, que era consumida pela população pobre, escravos do centro-sul brasileiro, a região centro-oeste e sudeste brasileiro. Ok? E mais o que? Nós vamos ter aqui o seguinte: os produtores do charque, os produtores de carne seca, não estavam satisfeitos com a elevada carga tributária, né, imposta pelo governo sobre seus produtos, porque os impostos que eles pagavam ao governo consumiam boa parte de seu lucro. Então houve uma revolta, né, na Farroupilha, que eram os farrapos, ok? Por isso que tem esse nome, né, por causa do traje, da roupa. E essa revolta foi liderada por Bento Gonçalves.
O que desencadeou nessa revolta? Né? A proclamação da República de Piratini, no Rio Grande do Sul, e a proclamação da República Juliana, em Santa Catarina. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, se separaram do Brasil. Num certo momento foram países, ok? Aí o governo não conseguia vencer, não havia exército que vencesse esse grupo altamente integrado, né? Não houve, assim, o governo não conseguiu reprimir o movimento, por isso que em 40, Dom Pedro II foi elevado ao trono, né? Porque houve tanta revolta, tanta rebelião regencial, que eles pensaram o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, gente, nós temos que centralizar o poder para tentar acabar com essas revoltas, senão o Brasil vai se fragmentar, os estados vão virar países, né? E no século XIX, a preocupação com a unidade territorial do Brasil fez parte de toda a política do século XIX. Então, né, Duque de Caxias, Dom Pedro II, negociaram com Bento Gonçalves, ok? Abaixaram a carga tributária de impostos ao charque, deram alforria aos escravos que participaram na Guerra da Farroupilha, e aí, de certa forma, né, houve um entendimento. Santa Catarina e Rio Grande do Sul se reintegraram ao território brasileiro. Tudo bem? Né? Porque essa região, para o governo brasileiro, né, era uma região estratégica, próxima lá à Bacia do Prata, ok? Próxima à Argentina, ao Uruguai, né, e ao Paraguai também. Ok? Fechamos a primeira parte, assistam a aula, qualquer dúvida, me procurem.